e a gente começa. This call is now being recorded. Vamos lá. Bom, esse trabalho, a gente tem que entender ele numa sequência, né? Já tem um percurso que foi seguido, e esse trabalho, então, ele é uma etapa dentro de um percurso, dentro de um caminho. Acho que tem algum microfone aberto aí, vocês verificam para mim? Fecha, por favor. Aí, o que é o contexto desse trabalho, então, né? Ele começa com Carneiro, né? Quando o homem se torna alma pensante, quando o homem aprende, quando o iniciado aprende a usar o intelecto superior, que é quando ele compreende a lógica do mundo espiritual. Em Touro, ele aprende um contato sensível com o mundo por meio dos sentimentos e emoções, então ele se torna uma alma que sente. Em Gêmeos, ele tem a reunião da alma com a matéria, que dota o iniciado de uma energia vital, então o iniciado se torna a alma instintiva. Em Câncer, ele tem a consumação do quaternário, que possibilita uma compreensão do amor-conexão, que torna o iniciado agente vivo no plano físico. E aí, então, Leão é o quinto trabalho, que é regido, então, pelo número 5, que é o número em que o espírito ainda não domina a matéria. É o número do aspirante cujo objetivo é subordinar a matéria ao espírito. E aí, na página 107, no meu livro, fala assim: vemos em Leão a mente cósmica se manifestando como real inferior. Então, aqui é um trabalho ainda que há um domínio de um centro inferior. É um trabalho, então, que a espiritualidade adquirida até aqui, ela ainda é usada pela personalidade, ela ainda é usada pelo intelecto inferior, pelos desejos, pelas emoções, pelas ilusões e pelas miragens. E aí tem dois versículos que são importantes para a gente entender esse trabalho, que o primeiro deles é a Epístola de São Pedro, que fala assim: seu adversário, o diabo, como um leão rugindo, se movimenta, procurando a quem possa devorar. Lembrando que, quando está falando do diabo, fazendo aquela analogia com o pecado que a gente viu, está falando de uma condição inferior. Não está falando desse diabo da interpretação religiosa que a gente tem hoje, não. E em Revelações, que é interessante, que é capítulo 5, versículo 5, e aí o 5, né, como dentro da numerologia, volta de novo, 5, 5, fala o seguinte: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí uma primeira coisa que auxilia a gente a entender o que é o leão é se a gente pegar qual que é o significado do leão. Na simbologia dos estudos espirituais, né, no simbolismo espiritual das escrituras, o leão, ele é um símbolo solar, né? Ele é o astro-rei, que ele representa, então, o sol. E aí, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente falou da carruagem de Apolo, que é o Deus Sol, né? O Sol está ligado à luz, à sabedoria, ao poder, à justiça, ao domínio e à segurança. A gente tem também a analogia com o leão da tribo de Judá, que é a representação de Jesus Cristo, que está fazendo, então, a referência à iluminação e a um ser espiritualizado. Então, a gente vê que o trabalho de Hércules tem 2 leões, na verdade, né? O leão de Nemeia e Hércules, ao estar vestido com roupa de leão, ele é a representação de um outro leão. E aí, se vocês procurarem na internet qual que é o significado de leão no trabalho de Nemeia, vai falar assim, que o leão não podia ser morto por um homem normal, por ter um couro de material impenetrável para mortais. Só podia ser morto por um filho de Deus. Aqui já está fazendo uma analogia, quando está falando filho de Deus, está falando então já aquele que já se iniciou, que está buscando o caminho espiritual, que é um filho de Deus tentando buscar esse Deus dentro de si. Que o caminho espiritual é isso, né? É o encontro com Deus que existe, que habita em nós, né? Então a gente tem, em primeiro lugar, o leão representa um aspecto superior do intelecto, da compreensão.
No segundo lugar, só pode ser morto por um filho de Deus, que significa que para lidar com o leão, já é necessário estar em contato com o intelecto superior, com o filho de Deus, que representa a espiritualização. Então, por que está falando então que só pode ser morto por um filho de Deus? Porque já é necessário ter o intelecto superior, já ter desenvolvido o intelecto superior para poder fazer esse trabalho. E esse desenvolvimento do intelecto superior acontece no trabalho de Ares. Então, esse trabalho de Leão retrata um aprofundamento na evolução do intelecto e da compreensão. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no trabalho de Câncer está falando que os 4 primeiros signos são signos de um caminho, né, da primeira parte do desenvolvimento espiritual. Depois entra nos 4 próximos signos, que são signos de luta, no plano físico, para alcançar a conquista espiritual. Então, a gente vai ter esse trabalho, os próximos 3, como um trabalho de muita luta, aí é a prática espiritual mesmo. Então, essa conquista espiritual, nesse trabalho de Leão, está retratada a tremenda batalha por meio da qual o indivíduo autoconsciente, emergindo da massa em Câncer, reconhece-se como indivíduo em Leão. Então, quando está falando a tremenda batalha, já está dando uma noção, né, dessa luta, do que é a luta no mundo espiritual. Quando ele está falando autoconsciente, então, ele está se referindo ao desenvolvimento do racional superior, que aconteceu em Ares, e a iluminação, que é a libertação dos desejos, que acontece em Touro. Então é preciso ter a mente da alma, entender o funcionamento do mundo com a lógica da alma e, ao mesmo tempo, estar liberto dos desejos para poder chegar nesse trabalho. E quando fala emergindo da massa em Câncer, está falando, então, que é o discípulo que aprendeu a conexão. E aí reconhece como indivíduo que precisa vencer um outro aspecto do intelecto superior. E aqui está, para mim, uma chave muito difícil no caminho espiritual, que é se desvincular do comportamento da massa. Por isso, então, que o trabalho de Leão vai falar de uma individualização do sujeito. E o que representa essa individualização, que foi, assim, um processo muito difícil, pelo menos particularmente para mim entender, que essa individualização, porque a gente leva muito para um racional, para uma lógica de ser sozinho, para o individualismo, porque né, a nossa lógica racional, social, nos coloca no individualismo. Só que quando está falando do individual aqui, está falando de quando o sujeito se espiritualiza e ele desenvolve esses 3 centros, ele começa a ter um desejo de que a massa compreenda e tenha esse mesmo caminho espiritual. Então, esse individualizar-se é retirar de si esse desejo de que a massa acompanhe o nosso desenvolvimento, ou que a massa tenha o mesmo comportamento que o nosso desenvolvimento. Porque o que acontece? Quando está falando assim do rugido do leão, está falando de palavras pronunciadas, né? E essas palavras pronunciadas, à luz dos 3 centros desenvolvidos, elas são muito fortes, elas têm muito poder. E se elas forem mal usadas, aí que é a representação desse signo, ela devasta as terras e mata os homens. E muitas vezes o iniciado, quando tem esses 3, tem os 4 primeiros trabalhos prontos, que ele ainda não está com a personalidade completamente domada, ele começa a forçar a massa, de um modo geral, a ter um determinado desenvolvimento espiritual, sem respeitar o limite da massa. Isso tudo em nome de uma suposta benevolência, que é o desejo dele de ver a massa desenvolvida. Só que nem ele próprio está completamente desenvolvido. Então, esse é um grande risco que acontece com as pessoas que estão nesse caminho espiritual. Bom, então, o mito, né? A morte do leão de Nemeia.
O grande ser que presidia observava o descanso do cansado guerreiro e observava seus pensamentos. É importante a gente pegar esse pedaço, porque quando fala que o ser que presidia observava seus pensamentos, logo depois que ele observa os pensamentos de Hércules, ele fala assim: aproxima-se a hora de um terrível trabalho. Então significa que o trabalho de Leão foi sugerido para Hércules em função dos pensamentos que ele estava tendo. E o Hércules só conseguiu ter o pensamento que estava tendo porque ele desenvolveu os 3 centros e aprendeu a se conectar através do amor, no trabalho de Câncer, né, a conexão com a Corsa. Então, quando o ser que presidia percebe qual é o tipo de pensamento de Hércules, e que muitas vezes está vinculado a esse pensamento de uma salvação, uma suposta salvação da massa, ou de um desejo de que a massa se comporte da maneira como ele quer, eu acho que assim fica melhor colocado, inclusive. Então, quando ele percebe que tem um desejo de que a massa se comporte da maneira como ele quer em Hércules, ele propõe, então, o trabalho de Leão. Aí fala que Hércules sentia-se forte em sua coragem. Logo em seguida fala, inúmeras vezes passava pelo quarto portão perseguindo o gamo sagrado, até que a tímida corça conheceu bem o caçador que o perseguia e mansamente submeteu-se ao seu comando. Significa, então, a corça submeteu ao comando de Hércules, significa, então, que Hércules, ao passar várias vezes pelo portão de Câncer, ele aprendeu a se conectar e aprendeu a executar o instinto, a escutar e executar o instinto. Então, significa que Hércules, ele agora usava o instinto com certa sabedoria. Então, quando fala ele se sentia forte em sua coragem, é exatamente por isso, porque ele tinha aprendido o amor, a conectar. Aprendido na prática, ainda lembrando que só em Capricórnio a gente vai aprender intelectualmente. E a coragem é o agir com o coração, né? Então, isso simboliza o aprendizado dele. Só que tem uma outra frase, uma passagenzinha que fala assim: no âmago do seu coração havia dúvidas. Quando Hércules adentra o portão, antes um pouquinho de adentrar o portão, fala que no âmago do seu coração havia dúvidas. Ou seja, ainda não estava consolidado esse trabalho de conexão. Significa que a doma da sua personalidade ainda não estava completamente pronta, que ele ainda tinha dúvidas em relação a isso. E quando Hércules pergunta ao ser que presidia qual era o que ele tinha que fazer, né, ele fala, soou um chamado ao Hércules, um chamado de profunda angústia. Teus ouvidos externos não responderam a esse chamado, e contudo, o ouvido interno conhece bem a necessidade. Está falando então, quando o ouvido interno conhece bem a necessidade, está falando dessa capacidade de conexão que a gente conversou, da onisciência, né, da onipresença e da onisciência. Então, lá dentro, a voz do instinto está simbolizando aqui que Hércules compreendia bem. Mas está falando que, aos ouvidos externos, Hércules não compreendia. Isso significa, então, que no aspecto inferior de Hércules, ele ainda não tinha compreendido o que é essa profunda angústia que estava reinando no mundo dos homens. Então, por isso que ele não consegue responder a essa profunda angústia, que é a profunda angústia que existe no outro. Só que o iniciado, o discípulo, quando chega nesse ponto, ele está tão em si ainda com as suas descobertas, com o seu processo de desenvolvimento, com ainda a sua limitação com a falta de compreensão do todo, que ele ainda tem um sentimento egóico em relação à compreensão e o desenvolvimento da massa. Então, ele ainda deseja que a massa se comporte da maneira como ele quer. E aí, esse desejo de implicar a massa a subordinação do que ele deseja, do que ele quer, não permite escutar, de fato, a profunda angústia. E o trabalho aqui, então, é justamente para isso. É um ensinamento de como fazer essa escuta, de o que precisa ser feito aqui agora para poder aprender essa escuta genuína do outro e não colocar os próprios desejos à frente do que a massa, né, do que o mundo está pedindo.
É um leão que mata a terra e vitimiza os homens. Então, aí a gente já vê, né, quando mata a terra e vitimiza os homens, já se percebe que aquilo que está sendo dito pelo discípulo iniciado, quando é mal usado, quando é colocado sem o respeito profundo ao todo, é algo que mata e vitimiza os homens. E aí, perante esses rugidos, né, perante o leão, que é esse iniciado que não usa corretamente as coisas que aprendeu ainda, o povo desta pobre terra vive silenciosamente a portas fechadas. Ou seja, o povo não tem o que falar, porque é um conhecimento muito profundo, porque está utilizando um conhecimento superior, uma emoção superior, um instinto superior, para colocar a realização do próprio desejo. Então aí tem um argumento muito forte, porque são colocadas coisas muito fortes, muito importantes, e diante disso os homens paralisam. Eles ficam silenciados e se escondem. Não ousam sair para suas tarefas, não cultivam a terra, não semeiam. Por isso que mata a terra e vitimiza os homens. O homem paralisa diante desse conhecimento que é explicitado, que é um conhecimento superior. E aí vai falar nesse trabalho, então, que vai continuar falando assim, de norte a sul, de leste a oeste, ronda o leão. Seu terrível rugido é ouvido nos quatro cantos. O que significa isso, né? Está falando de norte a sul, de leste a oeste. E vocês podem perceber que nos outros trabalhos, ele encontrava o trabalho em pontos cardeais específicos. E aqui está falando que acontece nos quatro pontos cardeais, o leão. A gente tem, então, no norte, o espírito, no sul, a matéria, no leste, o pensamento, e no oeste, a alma. Quando está falando que o leão ruge, nesses quatro aspectos, no espírito, na matéria, no pensamento e na alma, está fazendo alusão ao despertar do iniciado. Está falando, então, que de um conhecimento superior, está falando de algo superior, por isso a metáfora do leão, e a metáfora do rugido é que conhecimento superior está sendo dito aos homens de uma maneira devastadora. Então, para mim, a grande chave do entendimento do trabalho de Leão é compreender o mau uso do conhecimento superior. Nessa metáfora de que o conhecimento superior é que está devastando as terras, porque ele está sendo mal usado. Ele está sendo falado para fins que não é a espiritualização, ele está sendo colocado numa hora que não é conveniente, ele não está respeitando o limite das pessoas que estão escutando. Então, aqui ainda há é como se tivesse uma certa... sabe quando a gente fica empolgado com uma coisa nova que a gente conhece, ou que a gente ganha, e sai mostrando para todo mundo, e sai compartilhando com todo mundo, e fica empolgado com aquilo. Então, o que me parece aqui agora é isso, assim, o discípulo fechou um primeiro ciclo, né, desenvolveu os 300, aprendeu a conexão com o amor, então está deslumbrado, e a partir desse deslumbre começa a agir no impulso, porque como ainda não conhece completamente a sua personalidade, esse impulso ainda é da personalidade, ainda é vestígio de um eu inferior, só que o discípulo que já está acostumado a se espiritualizar não percebe isso, e acha que está agindo de uma maneira benevolente. Só que aí ele sai causando grandes danos. Então o trabalho agora é o discípulo compreender os danos que são causados pelas coisas que ele anda dizendo, pelo rugido que ele anda provocando, que é um rugido de conteúdo superior. E é interessante, né, porque tem aquela metáfora assim, não dê pérolas aos porcos, que eu acho uma metáfora muito... é uma metáfora, às vezes, um pouco complicada, de uma interpretação difícil, né? Mas eu acho que casa um pouco nisso. Só que quando fala assim, pérola aos porcos, eu acho que tem uma subjugação muito grande do falar do porco, né? Está falando assim de um homem sujo, um homem... eu acho que tem uma característica de inferiorização, né? Mas se a gente olhar o porco enquanto
um eu inferior, porque tem aquela outra metáfora, né, que Jesus, quando encontra a legião, joga os porcos na água. A água, enquanto uma metáfora de inteligência, né, de sabedoria, de conhecimento, e jogar os porcos na água, numa metáfora, né, que, né, Jesus não matou o porco dos caras, né, Jesus não ia fazer isso, né? O cara tá lá criando os porquinhos dele com dificuldade, Jesus pega, joga tudo e deixa ele sem nada, não é isso, né? Então é uma metáfora de um processo de limpeza, né, de limpeza da sujeira. Então, está falando de justamente isso aqui, que eu acho, de não, que não se pode, mas não é um poder, é que quando a gente trata esse conhecimento superior com pessoas que ainda estão no processo que não alcançou esse mesmo conhecimento superior, isso fica muito agressivo contra as pessoas. A maneira como muitas vezes se coloca e se expõe esse conhecimento superior, muitas vezes acaba sendo muito agressivo para quem ainda não está acostumado, para quem ainda não está iniciado, vamos colocar assim. E isso acaba sendo uma grande agressão, né? Uma outra coisa interessante é que Hércules depositou a panóplia de guerra, retendo para o seu uso o tacape que cortara com suas próprias mãos. Então, dentro de toda aquela indumentária que o Hércules tinha para lutar, ele larga tudo, ele vai com as próprias mãos e depois ele ainda joga o tacape fora e usa as próprias mãos para estrangular o leão. O que quer dizer isso? Está falando aqui que nessa luta com esse leão interno nosso, com essa força de rugir de maneira indevida, nada externo tem valia. As ferramentas externas, elas não servem para nada. É um processo que está dentro, que está no interior de cada um, que a luta, então, é interna, ela está dentro. Essas ferramentas externas, elas não servem para nada, porque esse é um processo que a gente tem que encontrar dentro. Nos outros, por exemplo, o trabalho de Ares, o trabalho de Touro, o trabalho de Gêmeos, né, que é o racional, o emocional, o instinto, a Gestalt, por exemplo, auxilia muito nesse processo. Então, é uma ferramenta externa que contribui para a gente fazer esse caminho. Mas aqui agora, não. Talvez aqui a meditação, né, enquanto ferramenta externa, vou colocar acima, porque a meditação é um convite para ir para dentro, é um processo que auxilia bastante. Então, esse trabalho de Leão é um trabalho sozinho. É um trabalho do discípulo com ele mesmo. E as ferramentas externas não tem muito como auxiliar. É claro, sim, ele pode ir pedir auxílio a uma pessoa ou outra, fazer um processo de autoconscientização, mas isso não é o trabalho em si. Depois ele vai ter que pegar essas informações, levar para dentro, e dentro fazer esse trabalho de matar o leão, vou colocar assim, né, de silenciar. Aí Hércules fala, né, que não precisarei de mais nada, a não ser meu forte tacape, e com ele, meu coração destemido, caminharei à procura do leão. Aí uma outra coisa interessante é que Hércules caminhava sozinho, mas não solitário. Muita gente confunde solidão com estar sozinho. E são coisas muito distintas, né? E aí essa frase está assinalando isso. Inclusive, agora, a partir do trabalho de Leão, que é a saída da massa, a gente vai percebendo que o caminho espiritual é um caminho sozinho, não solitário. Porque ao longo desse caminho vão ter vários encontros que vai te conduzir no caminho. Mas a sua caminhada é você quem dá com os próprios passos. Então, nesse sentido, é um caminhar sozinho. Embora vão acontecer os encontros. Por isso que não vai ser solitário. Aí quando fala, né, o leão rugiu e tremeu as árvores, essa é a hora que eu lembrei do Bi. Hércules se manteve imóvel, disparou flechas na espada do leão, mas nada serviu. Quando o leão caminha para Hércules, Hércules avança contra ele, gritando loucamente. O leão deu meia volta e correu para se esconder. Bom, a primeira coisa que eu fiquei me perguntando assim, né, se ele não levou arma nenhuma, por que então que ele pegou o arco e flecha e atirou as flechas, né?
Só que aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente procura o significado da flecha na simbologia espiritual, a flecha é o símbolo do conhecimento superior, da luz reveladora. A flecha, então, ela simboliza a realização individual ou a realização superior. Então, está falando o quê? Que Hércules utilizou o conhecimento superior contra o leão. Que Hércules, então, argumentou com o leão, levou o leão para o intelecto superior dele, tentando argumentar com o leão. E isso lá dentro, né, internamente. Só que o leão é também um intelecto superior. E aí, no trabalho, vai falar que de nada serviu, que ele atirou todas as flechas que tinha na espada, mas não feriu o leão. O fato das flechas não penetrarem o leão, está falando então que não houve a realização superior. Que o conhecimento e a luz de Hércules não penetrou o leão. Ou seja, então que esse conhecimento superior, ele é inócuo com o leão, na luta com o leão. Não adianta, por quê? Porque o leão também é um intelecto superior que está sendo mal usado. Então, para resolver o leão, não vai ser com o intelecto superior. Não é usando o nosso intelecto superior, que adquiriu na caminhada enquanto discípulo, para argumentar com o leão, que também é outro intelecto superior, só que está sendo mal usado. Porque aí vira um jogo de justificativas e o fato da gente estar usando o intelecto superior para a satisfação dos nossos desejos é justamente as boas, as boas justificativas que nos levam a cometer esse ato. Então a gente usa dentro de boas justificativas. Então não adianta usar o intelecto superior. O trabalho é de uma outra ordem. Não é da ordem de uma argumentação superior, da lógica superior racional que vai me ensinar a como não proferir os rugidos, vou colocar dessa maneira. E aí, Hércules sai procurando o leão e deparou-se com uma caverna. Vindo de dentro dela, houve um rugido que parecia avisar-lhe que se entrasse perderia a vida. Isso é algo importante também, porque a sensação que a gente tem é que esse trabalho com o leão, de nos silenciar, principalmente para quem tem um perfil muito externo, né, de ir muito para fora, igual eu tenho, dá uma sensação de morte, dá uma sensação de que a gente vai perder tudo que tem, porque a nossa experiência é muito externalizada. E aí, Hércules entrava em uma abertura e o leão saía pela outra. Isso é a simbolização do quanto o intelecto é esquivo, do quanto o intelecto é escorregadio, é o famoso que eles falam de bagre ensaboado, né? Não tem onde pegar. Por isso que não adianta argumentar com o intelecto superior contra o intelecto superior, porque vira um jogo de argumentação sem fim e que esse leão ele é muito sabido, ele é muito esperto, então ele se esquiva e ele se escapa com muita facilidade. Então o que o Hércules faz? Hércules tampa as duas entradas da caverna com ele lá dentro e se tranca lá dentro. Com as mãos nuas, agarrou o leão, apertando-lhe o pescoço. Seu corpo amolecia e escorregava, mas Hércules não cedia. Né? Porque muitas vezes pode ser uma armadilha também, né? Tem muito bicho que finge que tá morto para poder ter uma brechazinha para sair correndo, né? E assim, sem armas, com suas próprias mãos e sua própria imensa força, Hércules matou o leão. E no final, o ser que presidia fala para Hércules: o leão e a serpente têm que ser mortos uma vez e mais uma vez. E mais uma vez e mais uma vez. Né? Então a gente está sempre suscetível a esses acontecimentos. Bom, então a gente tem aí um trabalho de um entendimento de como aconteceu muito complexo. Essa morte que não passa pelo governo do intelecto é algo difícil, né, da gente empreender. E ter essa metáfora da caverna escura, que a gente precisa, então, ir para dentro da caverna escura e agarrar isso com as próprias mãos mesmo. E não é um processo muito dos fáceis, não. Aqui tem uma problemática
Porque Hércules chega no quinto portão muito desenvolvido. Através da conexão que ele aprende no quarto portão, ele entende a profunda angústia da massa. Mas ele não escuta porque ele está preso ainda dentro do seu próprio desejo, embora já esteja bem caminhado, vamos colocar assim, no trabalho espiritual. E ele se prende, então, a essa necessidade de ter que de a massa ter que se comportar da maneira como ele deseja, de alguma maneira. Então, o iniciado, fazendo isso, ele não se dá conta da devastação do seu rugido. Ele usa esse conhecimento superior, que foi adquirido até aqui, e que esse conhecimento superior não é só um intelecto superior. Ele consegue ter informação com o sentimento que ele tem. Então, ele consegue ter uma presença para compreender o que o sentimento dele está dizendo, e o que o instinto dele está colocando. E também ele tem a conexão a seu favor. Então, imagina, com a gama de informação que ele tem do instinto, das emoções e do intelecto superior, imagina o que o intelecto superior não faz em termos de argumentação com esse nível de informação na mão. Aí a gente tem, então, pessoas que são iniciadas espiritualmente arrastando massas, com um poder de argumentação de um intelecto superior muito grande, e com um nível de informações muito mais profundo do que a média. Só que é o iniciado que está preso nesse desejo de atender a própria personalidade, atender o próprio ego. Então, em Leão, vemos a mente cósmica se manifestando como racional inferior, né, como sendo usado para a própria matéria, para o desenvolvimento da própria matéria, e não para o desenvolvimento espiritual, igual a gente vem falando. A gente tem no campo do trabalho, Leão é um ponto da cruz fixa no céu, que é esse ponto da individualidade e da autoconsciência, que representa um dos sacrifícios feitos por Cristo na crucificação. São 4 pontos, né? Tem Leão, que vai representar a individualidade e a autoconsciência. Tem Aquário, que é o servidor da humanidade. Touro, que é a iluminação da mente. E Escorpião, que é a libertação final da ilusão. Então, o trabalho de Escorpião ainda tem, até Escorpião ainda tem as ilusões moldando o comportamento do homem, né? Então, esse trabalho ele vai representar o sacrifício do reflexo à realidade. O que é esse reflexo? Né? É esse intelecto superior, em forma de rugido, que ainda está determinado por um desejo da própria personalidade, ou do próprio ego. E a realidade, então, é o iniciado, nesse trabalho, começar a compreender o que é a realidade de fato. Isso significa, então, começar a compreender, por exemplo, a limitação de cada um e não forçar cada um a entrar em um trabalho espiritual, porque o leão, né, o rugente quer isso, o rugidor quer isso, né? Isso eu vejo assim como um dos trabalhos mais difíceis, porque é muito tentador ter esse poder na mão, de ter os 3 centros desenvolvidos, e ainda uma capacidade de conexão. É muito tentador usar isso para fazer manipulação das pessoas, né? Então, o grande trabalho, talvez, de Leão seja esse: abdicar da manipulação para atender desejos e ficar sozinho, ficar quieto. Pelo menos, por enquanto, né, no trabalho de Leão. Então, é a crucificação do eu inferior e a conquista da autoafirmação individual. Aqui tem uma outra questão muito importante que eu tenho visto muito em algumas pessoas que eu conheço, que são muito espiritualizadas,
que elas têm uma necessidade de autoafirmação muito grande. E eu até entendo um pouco, dentro do meu processo que eu tenho vivido, essa necessidade da autoafirmação, que está ligado a uma autovalidação. Porque quando se chega num ponto, e aí eu tenho uma notícia não muito boa, entre aspas, para quem quer se iniciar, né, para quem está nessa busca, é que chega num ponto que a gente começa a ser tão criticado, porque o que a gente pensa, o que a gente compreende, é muito diferente do que o mundo é. E isso gera muita crítica, muita crítica. A todo momento tem alguém que chega para falar que a gente está errado, que não é assim, que a gente é doido, que a gente é maluco, que o que a gente pensa não tem nada a ver. E isso vai causando um dano de autoestima muito grande e vai gerando uma necessidade de validação, de ser validado, de ser visto, de ser compreendido, de ser quisto da maneira como se é. Então, o trabalho de Leão é esse processo da autoafirmação, porque muitas vezes a necessidade de autoafirmação que nos leva a fazer essa manipulação. Então, às vezes, não precisa ser, quando eu estou falando da manipulação massa, e não precisa ser 300, 3 mil, 3 milhões de pessoas, pode ser uma pessoa a 3 pessoas. Esse mau uso que cria esse rugido é simplesmente, às vezes, você está numa conversa com alguém e você começa a expor todo esse conhecimento superior como uma maneira de, como se fosse causar um impressionamento, como se fosse impressionar outra pessoa. Há um certo desejo da outra pessoa ser impressionada para a gente ser admirado, para a pessoa gostar da gente pelo nosso conhecimento elevado. E isso tudo é fruto de uma autoafirmação, de uma necessidade de autovalidação. Então, o trabalho de Leão, talvez um dos aspectos principais é essa conquista da autoafirmação individual. Por isso, se tornar individual, se tornar sozinho. Porque aí vai parar de seduzir a massa e aí vai adquirindo essa autoafirmação. Só que aí é um processo que, né, que eu falei que passa pela uma significação de morte, porque a gente não tem um ancoramento da validação. Então, se a gente muitas vezes usa esse ancoramento da validação, criando essa espécie de sedução. E aí, se a gente perde esse ancoramento, a gente cai num vazio, e é o vazio da crítica muito grande, a gente vai no fundo do poço. Então, e essa é a metáfora da caverna, né? Por isso é a caverna, porque a gente vai na escuridão, a gente vai no fundo do poço. Então, deixa para falar isso lá na caverna. O autor vai falar também da questão da esfinge, né, que eram 10 signos, e Leão estava junto com Virgem, e a esfinge é o leão com rosto de mulher, então significa a realeza da alma, está fazendo uma ilusão do Zodíaco, que era regente do mundo na época da construção da esfinge, e representa, então, a junção do espírito com a matéria, né? Espírito é o leão, que é a parte masculina, o positivo, o pai, e a matéria, que é a mulher, o feminino, o negativo e a mãe. E aí, esse trabalho, então, ele é o 5º trabalho de Hércules, está dentro da numerologia do número 5. O número 5, ele representa o número do homem, que é também filho de Deus. Então, o número 5 representa também a firmeza. Aí eles vão falar que a estrela de 5 pontas é o ser humano que sabe que é um indivíduo e toma consciência de si mesmo como sendo o eu, que é essa autoafirmação. Então, ele já sabe o que é. Se ele já sabe o que é, ele não precisa mais dessa autoafirmação. Porque aí ele transcende a questão do ego. E talvez aí seja o grande trabalho da caverna escura. Entender o que se é. E sair dessa caverna com essa força do eu na mão, do que eu sou. E ele fala que o 5 é o número de mais profundo e oculto significado, porém se completa somente em 10, mostrando de novo que esse trabalho de Leão
é um ser já avançado no caminho espiritual, mas que ainda não está completo, que ainda está sendo regido pela personalidade. Nas constelações, a gente também tem esse mesmo percurso. E eles vão falar que a constelação de Leão, as 3 constelações de Leão, elas sintetizam o problema do homem que busca a iniciação. Primeiro a gente tem que entender a constelação de Leão, que é o Régulus, o governante, que é uma das 4 estrelas reais do céu. Ele é o dispensador da lei, significa que o homem agora pode exercer a lei sobre si mesmo, que ele já se conhece, ele já sabe o que é, então ele pode exercer a lei sobre si mesmo. E a foice, que ela tem 3 aspectos, né, que é o homem governante de si mesmo, a lei espiritual, e o terceiro aspecto, que é a metáfora de passar a foice, é aplicar a lei espiritual sobre si mesmo, que é fazer a lei de si, a lei do homem, ser igual à lei espiritual. A primeira constelação relacionada ao trabalho de Hércules é a Hidra, a serpente. A gente viu Anteu, que é uma serpente no trabalho de Gêmeos, como representando o intelecto inferior, né? Então a Hidra aqui também representa isso. A Hidra, ela possui 66 estrelas. Então, o número 6 é o número da mente, que significa o trabalho criativo da mente universal. Por isso, 6 dias de criação. E, ao mesmo tempo, como está falando da mente, expressa as limitações da natureza do corpo, trabalhando através da forma e utilizando a personalidade. Então, a Hidra é o aspecto matéria que vela e esconde a alma. A segunda constelação é Cráter. Cráter é formado por 13 estrelas, Cráter significa dar as costas, a alma ou o aspecto crítico, como fez Judas Iscariotes. Então aí tem a metáfora de Judas de trair Jesus, é nesse sentido, né, de que é o eu inferior não dando voz ao eu superior. Só que essa metáfora de Leão é um eu inferior que já conhece o eu superior, né? Judas conhecia Jesus. Então é um eu inferior que já conhece o eu superior, Jesus é a representação do eu superior, e ainda assim acontece a traição, que é esse sentido de Leão. Ainda assim a gente não sabe o que fazer e faz mau uso desse eu superior que a gente vem aprendendo. A taça faz parte do corpo da Hidra, tem uma ligação com a Hidra, e a Hidra é a matéria, né? É esse aspecto da matéria. Então, a taça, enquanto aspecto da serpente, significa que contém tudo aquilo que foi destilado da sua existência na matéria. Então, essa metáfora da taça, junto com a Hidra, significa que a gente beber aquilo que nós mesmos preparamos. É o que em algumas tradições espirituais vão chamar de taça da obrigação. Tal como o homem semeia, assim colherás. Né? No sentido de que a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Só que não é uma relação de causa e efeito igual a religião traz para nós, não. Né? Eu já falei muito dessa relação de causa e efeito. Não é uma coisa de consequência, uma função matemática que você semeia isso aqui, colhe tudo. Não. É no sentido de uma responsabilização e de uma responsabilidade com o mundo espiritual. Agora, não é no sentido de punição, porque o discurso religioso nos leva muito para essa punição, não é um sentido de punição de que, então você está recebendo um castigo porque você colheu castigo, semeou castigo. Então, não é nesse sentido, não. Tá? É no sentido de compreender que o desenvolvimento que temos aqui neste plano, ele é consequência da nossa evolução espiritual. E a nossa evolução espiritual é tudo aquilo que a gente fez ao longo das várias experiências com a matéria. E para mim, uma das saídas de Leão é compreender que cada um possui um processo de evolução específico. Só que aí lembrando que a metáfora da flecha que não atinge o leão é que esse entendimento ele não é mental. Se a gente ficar no mental, ele não é evoluído, a gente entra numa arrogância. Então não é por esse tipo de compreensão.
É pela compreensão, vou colocar assim, no coração, no instinto, e não apenas intelectual. Claro que se começar pelo intelectual, pode atingir os outros centros, mas não pode ficar só no intelectual. E aí, a terceira constelação é Corvus, né, que é o corvo que bica a serpente por cima, composto por 9 estrelas, 9 é o número da iniciação. E aí fala que o Velho Testamento começa com corvo e o Novo Testamento começa com pombo. Ou seja, a experiência começa com o pássaro da matéria e termina com o pássaro do espírito, simbolizando que a gente começa nesse eu inferior, todo esse trabalho com a matéria, mas que o caminho nosso é a espiritualização, vai todo mundo chegar lá. Uns com mais contagem de tempo do que outros. Mas também a gente não sabe quando que o espírito foi formado, então isso também não importa. Porque a gente fica numa lógica de contabilização das coisas e se perde por isso, né? E desenvolve um outro sentido que não é o sentido espiritual do termo. Bom, então esse trabalho, ele trata de um embate entre dois intelectos, né? Hércules vestido de leão e o leão da Nemeia. O leão da Nemeia, que já tem os 3 centros desenvolvidos, o aspirante se torna uma pessoa até certo ponto cansativa e difícil. Ele tem uma mente e dela faz uso. Suas emoções são controladas, ou pelo menos estão a tal ponto fundidas com suas reações mentais, que se apresentam excepcionalmente poderosas. Daí ele ser excessivamente individual, muitas vezes bastante agressivo, autoconfiante e autossatisfeito, e sua personalidade ser, portanto, devastadora aos outros. Até esse ponto, aonde fala que ser excessivamente individual, muitas vezes bastante agressivo, autoconfiante e autossatisfeito, vocês podem perceber que essas são características de Hércules. E lá na introdução a gente viu que eles falam que Hércules era de físico atarracado, pronto para se meter em qualquer trabalho, sem medo, destemido. E então e de uma personalidade temosa. Então isso mostra essas características. Só que aí, quando fala sua personalidade ser, portanto, devastadora aos outros, é quando se usa essas características de maneira que agride os outros. Então, para mim, essa é a grande metáfora do trabalho de Hércules. É compreender esse uso, esse mau uso de todo esse desenvolvimento espiritual que o iniciado tem, sendo usado pela personalidade. Quando eu estou falando de sendo usado pela personalidade, eu estou falando de um uso egóico. E aí, quando eu estou falando de um uso egóico, eu estou falando para desejos inferiores, para pensamentos inferiores, né, para toda uma lógica egoísta, egóica. Então, o que é essa metáfora do rugido, né? O rugido é o som que sai da boca. No caso de um discípulo, esse som que sai da boca são as palavras, é o conteúdo do que está sendo dito. Só que esse conteúdo que está sendo dito é um conteúdo de nível superior, porque ele já tem uma caminhada espiritual. E é exatamente a enunciação desse conteúdo superior, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem respeitar e sem entender o limite do outro, é que causa tanta devastação. É que causa o medo, a ponto das pessoas ficarem paralisadas e esconderem atrás da porta, é que vai causando uma série de reações nas pessoas que elas vão falando que está errado, elas vão se sentindo agredidas, por mais que não seja uma agressão, que seja uma verdade, só que como ela é de uma maneira muito nua e crua, muitas vezes as pessoas se sentem agredidas, e aí ela se defende e vira um processo de agressão contra a gente também. Aí isso tem como impacto o dano na autoestima, e aí vai virando uma bola de neve
destruidora para os dois lados, né? E há também o caso de muitas pessoas, né? Tem muitos gurus que às vezes vai até para algumas religiões, né? Mas tem muitos gurus que usam esse conhecimento espiritual superior para manipular a massa. E aí vai usar isso como fonte de dinheiro, para ganhar dinheiro, para atender os desejos do ego, os desejos da matéria. Né? Quando tu fala desejo de ego, personalidade, um atendimento da matéria. Então usa isso para dinheiro, para status, para sexo, para ter cada vez mais bem material, e para ter toda uma experiência de satisfação com a matéria, e não mais com o espírito. Então, eles usam conhecimento superior para poder manipular a massa, manipular pessoas, que pode ser de 1 a 1 milhão de pessoas, mas manipular pessoas e ter a sua própria satisfação num discurso muito bem articulado. E aí vocês podem perceber que, pelo que está falando então, isso é um processo que todo ser humano vai passar. A gente tem visto um crescimento muito exponencial no Brasil dessas coisas, né? E esse, pelo que está falando, né, nesse capítulo, é um processo que todo ser humano está suscetível a ele, vai ter que passar por ele. Então, esse trabalho fala que tem que matar aquilo que criou. E matar aquilo que criou é a explicação do que é o altruísmo. O altruísmo, ele vai ser, então, subordinar o ego ao todo, que é usar, então, dessa conexão para ouvir a angústia profunda do mundo, igual está falando no mito, né? E não mais ficar só realizando o próprio desejo. Só que aí tem mais uns processos, porque só vai aprender a, de fato, praticar esse altruísmo, esse ajudar o mundo em peixes. Então tem um caminho longo para chegar até lá ainda. Então o leão simboliza a poderosa personalidade. E aí, nos simbolismos das escrituras mundiais, os acontecimentos mais importantes são representados em 2 lugares, a caverna e a montanha. E ele fala, o Cristo nasceu na caverna, a personalidade é dominada na caverna. Então, o que é esse nascimento de Cristo? Né? O nascimento de Cristo simboliza o nascimento da espiritualidade, se representa a espiritualização. Então, quando fala que a personalidade é dominada na caverna, fazendo analogia com Cristo nasceu na caverna, significa que, com o nascimento de Cristo na caverna, a personalidade é dominada. Ou seja, quando a gente domina a nossa personalidade na caverna, Cristo nasce na caverna dentro de nós. Essa caverna, então, é a simbolização do nosso interior, da nossa entranha, do que está dentro. E aí, tem uma coisa interessante que o segundo simbolismo das escrituras é a montanha, né? Então, a voz de Cristo é ouvida dentro da caverna e a consciência do Cristo é nutrida dentro da caverna do coração, tudo dentro de nós. Depois que tudo acontece dentro, depois das experiências da caverna, o monte é escalado. Aí a gente vai para o monte, simbolizado pelo monte da crucificação. Então a caverna simboliza o nosso interior e a montanha é a nossa ascensão, é o alto, é a elevação, é o superior. É onde todo mundo vê, é nossas práticas. Né? Então, significa que a gente vai resolvendo isso tudo dentro de nós, lá no interior da nossa caverna, e aí a gente vai para a prática, depois disso tudo, que é onde todo mundo vê, que é a ascensão, a elevação. Bom, na música clássica, a gente tem, a música clássica, ela tem 4 estágios. E esses 4 estágios, eu acho que pode ser um pouco o quaternário que é falado nesse trabalho. Esse quaternário, ele é o corpo mental, o corpo emocional, o corpo vital, instintivo, o corpo material, o corpo físico, e aí o número 5, então, acrescenta a esse quaternário o espírito.
Por isso, a profundidade do 5. Porque o 5 significa um ser que contém o espírito, um ser que utiliza o espírito. Por isso o trabalho de Leão, número 5, que é onde vai ter esse aprendizado com o espírito. Então, a música clássica ela tem 4 estágios. O primeiro estágio é um estágio onde é o eu inferior, andando sobre a Terra. Só que o eu inferior, ele anda sobre a Terra num estado de arrogância muito grande, num estado muito de soberba, de se colocar como muito, de se colocar como importante, né, com o nariz em pé. Tudo para ele está sempre bom, está sempre bonito. Você pergunta para ele se ele está bem, o mundo está sempre bem. Porque é todo um discurso do eu inferior, de que tem que estar sempre bem, de que as coisas têm que estar sempre bonitas. Ele está muito dominado pelo ego. Então ele não consegue ver de fato o que são as coisas. Então ele cria o discurso da felicidade, é como se ele vivesse uma felicidade, mas é uma falsa felicidade. E aí, então isso representa esse primeiro estágio, o eu inferior, que ainda não está espiritualizado, que ainda não tem contato com o trabalho do mundo espiritual, que ainda não tem autoconhecimento. E aí o segundo estágio é um estágio onde esse eu inferior, que é o eu que anda sobre a Terra, ele desce nas trevas. E aí, nas tradições espirituais, né, esse descer na treva acontece pelo autoconhecimento. O primeiro contato que a gente tem com o autoconhecimento, a gente descobre tanta coisa feia sobre nós, né, descobre que essa felicidade é falsa, descobre que eu não sou tão bonito, que eu não sou tão importante, descobre a nossa arrogância, descobre tanta coisa que a gente desce na treva. E essa é a metáfora do inferno. Então a gente vai no inferno. E essa descida ao inferno é o mergulho na caverna. Então, esse lugar da caverna, o lugar da escuridão, o lugar sombrio, ele representa essa descida ao inferno. Ela representa, então, esse encontro com o eu superior, com o eu inferior, onde a gente descobre as características do eu inferior. E aí vocês imaginam quando a gente descobre o que é o eu inferior, o baque que dá na gente, né? O terceiro estágio da música clássica é a subida do inferno. Então, né, ele está na terra, desce ao inferno, que é onde se descobre, vê as suas mazelas, o que é. Aí é a metáfora da espiritualização. A gente descobre o que é, e a partir do momento que descobre, a gente começa a se espiritualizar e começa a ir para o céu de novo, né? Começa a subir. Que é, então, a subida do inferno. Então, aí na música clássica você vai perceber um primeiro momento mais pá, pá, pá. Aí o momento que a música pá, pá, que ela cai, aí depois tem uma recuperação, que é a subida do inferno, é a cavalgada de subida. E aí então começa a metáfora da montanha, para subir na montanha. E a subida da montanha, e a quarta fase é quando a gente chega no auge da montanha, Capricórnio, né, o bode que está lá no alto da montanha, não está escalando a montanha mais, já está lá no alto, aí é a glória. Ou seja, aí é a consolidação do mundo espiritual. Eu acho interessante porque a música clássica é uma composição que até hoje, dentro de toda a tecnologia que a música tem, eles não conseguem compor música clássica igual foi composta no século XV, né, no século XIV. Aí você tem Mozart, um surdo, compondo música clássica. Beethoven, na verdade, um surdo compondo música clássica. Mozart compôs a primeira música, acho que com 12 anos de idade. Então, foi inspiração divina. A música clássica é um presente de Deus para os homens. E é interessante como que na música clássica, nesse presente de Deus, assim como na astrologia, né, tem essa metáfora, mostrando o que é o caminho do homem na Terra. Eu acho isso muito interessante. E aí vai falar que a intelectualidade, que é legal, a intelectualidade é a capacidade da mente de controlar seu meio ambiente por conceitos e ideias abstratas. Eles vão falar que a raça ariana tem um agudo desenvolvimento mental movido pela natureza emocional. Então, olha só, está falando intelectualidade é a capacidade da mente de controlar o seu meio ambiente por conceitos e ideias abstratas. Quando eu estou falando, então, de um intelectual superior,
Eu estou falando de uma grande capacidade da mente de controlar o seu meio ambiente. Se esse intelectual superior for utilizado para manipular o outro, para eu poder ter o que eu quero e atender o meu desejo, aí vocês podem imaginar o tamanho da devastação e do desastre que vai fazer no outro. Aí se perde o caminho espiritual e vai para a satisfação da própria matéria. Isso é o rugido do leão. Então, assim, para mim, eu acho que eu entendi esse trabalho dessa maneira, como, beleza, aprendemos um monte de coisa até aqui, aprendemos a praticar o amor, ainda não compreendemos, mas já praticamos, ótimo, isso só acontece depois de um profundo trabalho subjetivo, individual, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento individual mesmo, que aí a gente vai entender o nosso intelecto inferior, entender que a nossa lógica de mundo é uma lógica da matéria, aí a gente abre mão da matéria, né, tem muitos que ainda estão presos nessa lógica, aí a gente vai entender a lógica dos desejos, que desejo não é para ficar sendo seguido por impulso igual a gente segue. Depois a gente vai entender aquela vozinha que fala dentro de nós, né, que é o instinto. Aí a gente aprende a conectar com o amor. Só que aí, então, a gente precisa aprender agora a usar isso tudo no caminho espiritual. E não mais para satisfazer a lógica da matéria. Só que aí, como fazer isso? Descer ao inferno, e aí vai ser uma descida ao inferno, para dentro da caverna, para poder lidar consigo mesmo com as mãos nuas. É você e você mesmo, né? É eu e eu mesmo, dentro da minha própria caverna, dentro do inferno que existe dentro de mim. Esse inferno como sendo o eu superior, o eu inferior, né? É essa lógica distorcida de enxergar as coisas dentro de mim. E eu preciso, então, ir lá dentro e revirar as coisas que estão lá dentro. Ir lá dentro e começar a perceber o meu uso errado desse grande conceito que eu tenho sobre as coisas, eu vou colocar assim, um conceito, o uso errado do meu eu superior, do que eu já adquiri até aqui. E uma dica para compreensão vai passar pela autoafirmação ou pela autovalidação. E para resolver essa história da autoafirmação e da autovalidação, é necessário, então, um profundo autoconhecimento de si. E, então, de começar não mais a manipular e seduzir o outro para que o outro me valide. É eu mesmo ir dentro de mim e perceber dentro de mim o que eu tenho de valor e o que eu tenho de afirmativo. Esse, para mim, é o grande trabalho da caverna. É eu desenvolver, é eu saber, então, que quando eu tenho um outro do meu lado, eu não vou usar o que eu tenho de superior para fazer ele gostar de mim, para fazer ele me validar. Eu mesmo vou dentro de mim e eu preciso estar comigo dentro. Por isso que Hércules não tinha o direito de falar. Por isso que ele, calado, ele tirava essa autoafirmação de dentro dele mesmo. Então, é a gente ir para dentro para começar a ter uma firmeza. Por isso, sim, qual é o número da firmeza? Para a gente começar a ter uma firmeza com essas coisas dentro de nós. De entender, então, que toda hora que eu titubear e que eu precisar de uma autoafirmação porque eu estou carente, porque eu estou precisando de afeto, porque eu estou precisando de colo, porque eu estou precisando de ser acolhido, eu tirar de dentro de mim o que eu compreendo desse superior e o que eu posso fazer por mim de lá de dentro. Esse, para mim, é o grande trabalho de Leão. Então, o que eu entendi desse trabalho, não sei se é muito pelo momento que eu estou vivendo agora, que passa muito por essa questão da autoafirmação, eu acho que vem muito dessa questão. Então, acho que o trabalho é isso. A gente entrar nessa caverna e aprender a fazer o uso do superior que a gente desenvolveu até esse momento.
Ok?